Então, além dessas referências que eu citei antes, né, True Detective e a história em quadrinho publicada pela editora Draco, eu acho que é ainda mais importante a gente tomar um tempinho para falar um pouco mais do material fonte, né, da base para tudo isso, que é o próprio livro. E assim, primeiramente eu preciso dizer que nada do que eu falar aqui vai ser a verdade absoluta, vai ser tudo acertadinho. A minha proposta nem é essa. Eu não tenho intenção de fazer isso, não tenho intenção de formar opiniões. Tudo que eu falar aqui é somente o que eu consegui absorver lendo o livro e vendo coisas que outros autores, né, outras pessoas puderam incorporar no Rei de Amarelo mesmo. Então, fiquem com isso em mente. Porque eu acho que, assim, principalmente livro, né? Porque, assim, eu acho que principalmente livro é uma coisa muito subjetiva, é algo que dedica uma interpretação, e dependendo da obra, claro, mas que requer uma interpretação muito própria, assim, contando com a bagagem que você tem, seja literária, seja social, qualquer coisa assim. Então, tudo que eu vou falar aqui é extremamente subjetivo, é apenas o que eu acho e o que eu tomei para mim como sendo a mitologia mesmo, e que acabou clareando as minhas ideias para eu fazer um trabalho melhor, né, ao tentar desenvolver uma linguagem, digamos assim, com essa criação do Robert W. Chambers para uma outra mídia, né? E dependendo de um trabalho original que nós, como produtora, estamos tentando fazer aí. O livro ele foi publicado no século XIX, né? E ele é um compilado de 4 contos. E entre esses contos tem algumas coisas em comum que acabam expandindo o universo que o Chambers queria criar. Então você vê algumas coisas se repetindo, personagens que aparecem aqui e ali, que são referenciados e tal. Mas o principal elemento que tem, se eu não me engano, em todas as histórias é uma peça. Que é uma peça maldita, é uma peça pouco conhecida, que é toda envolta no mistério e que supostamente conta a história dessa figura que é o Rei de Amarelo. O que se sabe, né, nesse universo que o autor cria é que a peça ela foi publicada em algum momento do século XVIII, talvez, ou XIX, mas acabou sendo tirada de circulação justamente por conta dos efeitos colaterais que ela estava causando em quem lia, né? E assim, reza a lenda que o primeiro ato da peça era para fisgar completamente o leitor, e o segundo ato levava a pessoa à loucura iminente, né? E tendo isso estabelecido, essa pessoa ela meio que virava um servo do Rei de Amarelo e começava a sofrer uma influência direta dessa figura, né, em sua vida, justamente porque esse é o suposto poder do Rei de Amarelo, é o poder da influência, é o poder de te pegar pela mão e mandar você fazer qualquer coisa que ele quer e atingir qualquer tipo de objetivo que sabe-se lá qual ele quer atingir. E assim, eu acho que a escrita do Chambers ela é completamente pessoal e muito atemporal até, porque ele trata de temas nas histórias que são muito presentes até hoje. A gente continua discutindo nos dias de hoje, por exemplo, que sei lá, o que é essa questão de loucura, sabe? Ainda não tá claro para ninguém o que é uma pessoa louca. Uma pessoa que é taxada de louca, né? Ela ganha uma pessoa que é taxada de louca, né? Ela ganha esse nome pejorativo para dizer que ela não é funcional à sociedade, que ela não serve ao Estado da forma como as outras pessoas servem, que é alguém que não tá em plenas faculdades mentais ou qualquer coisa assim, sabe? Quem que tem coragem de dizer que alguém é louco? Quem que é o especialista que faz isso, né? E por que isso acontece, entendeu? Será que essa pessoa, ela sendo marginalizada, eventualmente ela consegue ser reinserida na sociedade, consegue então ser funcional de novo ao Estado?
Lembrando que final do século XIX, né, a gente tem aí uma revolução industrial, né, que estava rolando. Então, isso estava bem em voga na época. E esse tipo de discussão era muito quente, né? E ainda é até hoje, por exemplo. E também tem toda uma discussão, né, em reinterpretações sobre a elite, por exemplo, porque essa peça, né, do Rei de Amarelo, ela não é uma peça conhecida, então ela tem pouca circulação, ela tá basicamente na mão da elite, sabe? Nas histórias, quem tem acesso a essa peça é basicamente a elite. Então, o que será que é isso, né? O que será que está chegando na elite que é capaz de deixar uma pessoa louca, por exemplo, e de tirar de circulação, digamos assim, de marginalizar uma pessoa que pode não ter um fim para a sociedade, né? Pode não ter uma serventia ao Estado? Será que é a elite tramando alguma coisa contra os menos favorecidos? E aí a galera cai nessa por conta de comportamento de manada ou alguma coisa assim. Mais uma vez, isso não é verdade absoluta, isso é só uma interpretação que eu tive, né, em algumas das leituras, então eu tô falando aqui. Mas eu acho bem cabível apontar isso justamente porque o próprio Chambers, ele fazia parte da elite, né? Ele era autor, ele era pintor, ele passou um tempo na Europa, morando e estudando por lá, então ele pode ser considerado elite, sabe? E o que será que ele estava tentando apontar, se é que ele estava tentando apontar alguma coisa, entendeu? São coisas que pode acabar passando, né, numa época em que o livro faz um moderado sucesso, mas hoje, com o olhar e com a base social que a gente tem, a gente começa a prestar mais atenção nesse tipo de coisa, né? Sendo proposital ou não. E uma interpretação também pós-Chambers, porque isso foi adicionado por outros autores que quiseram colocar o seu ponto de vista na obra, por exemplo, é que a figura do Rei de Amarelo ela não seria totalmente ruim, né? Ela não seria do mal propriamente, porque justamente porque ela tem o poder de influenciar, né? Então é uma coisa que porque ela tem o poder de influenciar e nessa interpretação e nessa interpretação, né, é apontado que todas as pessoas que acabam sob influência do Rei de Amarelo são artistas, né? Nos contos isso nos contos originais. A maioria das pessoas são artistas e elas acabam influenciadas por essa peça, elas viram servos do Rei de Amarelo. Então tem essa ressignificação de que essa figura ela não é de todo mal, de que ela procura influenciar criativamente pessoas a criarem, né, obras obras em função do Rei de Amarelo, em função do seu mundo ou coisas assim. E eu acho que cabe, eu acho que isso é bem cabível. E eu acho que isso é bem cabível, assim, porque casa muito e faz um papel interessante, né? Já que o Chambers tinha uma ligação muito forte com as artes. Mas, bom, de fato, é algo que veio depois, né? Que não é cânone, né? Não é originalmente pensado pelo autor, mas que casa muito bem, na minha opinião. E assim, a gente sabia que não ia ser fácil, né? Trabalhar com um tema desse, porque, bom, como eu cheguei a mencionar antes, o Rei de Amarelo não fez um sucesso estrondoso a ponto de virar alvo de produções hollywoodianas e, assim, não houveram tantas adaptações ao longo dos anos, então é algo que é um pouco difícil para a gente enxergar, né, em termos audiovisuais. É um pouco difícil da gente enxergar maneiras de adaptar isso, por mais que os conceitos não sejam tão complexos e impossíveis, mas é uma coisa delicada e que se você não fizer direito, fica ruim, basicamente. Então, entre pesquisas e pesquisas, a gente achou algumas referências que são fundamentais para conseguir conceber tudo isso, né? E
Duas delas são os filmes Suspiria, de 1977, dirigido pelo Dario Argento, e o Suspiria de 2018, que é o remake do original, dirigido pelo Luca Guadagnino. A história desses filmes, né, que tá um intrinsecamente ligado com o outro, é sobre uma garota que sai dos Estados Unidos e vai tentar a chance numa escola de dança em Berlim. Ela recebe a oportunidade de fazer um teste, acaba passando e vai viver a vida realizando uma vontade desde criança de dançar profissionalmente. Só que ao longo dos filmes ela vai descobrindo que as coisas não são o que ela acha, assim, as coisas não são tão simples e bonitas e fáceis, por exemplo. Então a gente vai descobrindo junto com ela também do que se trata e que aparentemente tem coisa maior por aí, coisa mais estranha, e é basicamente isso. O Suspiria de 77, né, ele é um marco nos filmes de terror, porque o Dario Argento e a produção, eles resolveram ousar. Eles resolveram que iam pesar a mão no experimentalismo e misturar gênero e fazer de tudo para que aquele filme fosse memorável. E, bom, eles conseguiram, né? O filme ele é relembrado até hoje, reverenciado e celebrado, e vai continuar sendo até o fim dos tempos, assim, se tudo der certo. Nessa tentativa de colocar em prática tudo que eles estavam pensando, né, eles resolveram, de fato, prestar algumas homenagens, né? Primeiro ao grande mestre do Dario Argento, que é um outro diretor italiano, chamado Mario Bava. Todos os filmes do Dario Argento, basicamente, têm uma assinatura que ele tenta homenagear o Mario Bava, principalmente na questão da violência e até no visual. Mas a principal referência para esse filme, reza a lenda, foram os contos de fada. O que casa, né? Porque justamente um filme de terror, usando o conto de fada como referência, né? E conto de fada a gente sabe que na literatura eles não são tão bonitos assim, eles não são tão felizes, né? Originalmente eles são bem macabros e bem soturnos, então é uma coisa que dá. A gente vê entrando em um filme de terror, né? Mas justamente foi o contrário. Eles foram se inspirar em contos de fada versão Disney. Mais especificamente, o longa da Branca de Neve. Existe essa história, né, de que a produção achou o filme incrível e o visual do filme incrível, né? Porque o filme da Branca de Neve ele trouxe muita inovação tecnológica e por ser uma animação, né, ele conseguiu cativar muita gente e acabou mostrando que havia um mercado a ser explorado. Só que a produção do Suspiria de 77 não estava muito interessada em animações nem nada do tipo, mas sim no visual que foi criado para esse filme. As coisas são muito loucas e os tons e os tons das cores, eles são muito marcantes, então por que não pegar isso emprestado para colocar num filme de terror, né? E deu super certo. Acho que principalmente o visual desse filme, ele é o que é mais lembrado até hoje. Você vê que as cores são extremamente fortes e marcantes, o vermelho ele é super vermelho, o verde ele é extremamente verde, né? Os cenários eles são muito grandes e e até mesmo deixam os personagens mais acuados e um pouco amedrontados. Mas além disso, a proposta de realizar um conto de fada e misturar com o gênero do terror vai além do visual e está muito, muito presente na atmosfera do filme. Como eu falei no vídeo anterior, a atmosfera ela é extremamente importante para qualquer filme e ainda mais importante para um filme de terror. Então, a produção do Suspiria de 77, buscando, né, essa convergência no ponto certo de você colocar um elemento de conto de fada num elemento e misturar com um elemento de terror, é simplesmente o maior trunfo do filme, né? Porque justamente é uma garota que ela sai do país dela para tentar a chance num país novo e fazer a vida nova e tal. É algo que dá pra gente ver acontecendo em filmes, sei lá, de qualquer princesa da Disney, mas justamente é algo que é deturpado, né? Em Suspiria isso é completamente deturpado, isso é banalizado até de certa forma.
E a gente pode até ver a trilha sonora desse filme que foi composta pela banda Goblin, dando todo esse clima, né, para essa proposta, por exemplo. O Suspiro original, ele foi alvo, e até hoje é alvo, de muitas críticas, justamente por prezar muito pelo visual e não desenvolver o conteúdo que ele deveria desenvolver, né? Eu não acho que isso seja um demérito, justamente porque foi decisão da produção do filme focar mais no visual, para fazer o visual ser marcante. Amo o Suspiro original, então não tenho do que reclamar, mas é exatamente aí que entra o remake de 2018. Porque, beleza, ao invés de se propor a tentar bater de frente com o filme original e dizer nós vamos fazer um visual contemporâneo e tão lindo quanto, não. O remake, a equipe do Luca Guadagnino, juntamente com ele, eles resolveram focar no conteúdo e desenvolver exatamente o que o filme original não desenvolve. Então, já começa que o filme tem, tipo, 1 hora a mais do que o original, e, de fato, ele acaba discorrendo muito mais sobre os temas que o filme original não toca em momento algum. E para mim o maior trunfo desse filme é o pensamento social, colocar ênfase nesse pensamento social e tratar isso como se fosse um dos principais elementos do filme, né? Porque justamente estando em 2018, a gente acaba questionando algumas coisas que antes a gente não questionava. Então você precisa ter um contexto social para entender melhor aquela obra. E mesmo desenvolvendo elementos de terror, fantasia, ou seja o que for, você colocando esse senso crítico, né, e provocando no espectador esse senso crítico, é uma coisa extremamente positiva, porque você não depende da outra parte, né, assistindo o seu filme, mas é como se vocês andassem juntos e estivessem ali, cada um na sua passada, mas chegando num mesmo objetivo. Porque justamente o filme de 2018, ele provoca muito, ele não dá nenhuma solução de mão beijada, assim. Ele quer uma interpretação, ele te dá algumas informações que pode ser jogada ou não, mas elas fazem sentido dentro desse filme. E é basicamente isso, assim. Requer uma interpretação, requer uma segunda, uma terceira, uma quarta assistida até, caso você queira pegar todos os detalhes, mas o coração da parada é muito no lugar certo, eu sinto. E eu espero que ele seja referenciado e celebrado tanto quanto o original foi. E bom, tratando da arte, da forma que cada filme trata, né? E casando com a interpretação que eu mencionei antes do Rei de Amarelo ter uma ligação muito forte com a arte, a gente achou que a partir disso era um ponto de partida muito interessante que a gente deveria adotar. Porque a nossa história, ela se passa boa parte dentro de um teatro, por exemplo, e tem uma veia artística muito forte. E tendo esses elementos mais claros nas nossas cabeças, né, é algo que dá para se inspirar e dá para seguir aí para começar a construir algo mais concretizado, né, mais completo. Então, para mim, é como se a gente estivesse pegando o Suspiro original, juntando com o remake de 2018, a gente faz uma mistura, pincela alguns elementos interessantes para guardar para nossa obra, como se a gente estivesse fazendo de fato uma reverência a esses dois filmes em forma de um primo distante, sabe?